Galera, vai estar aqui no hoje. Galera, você sabe, vai ter nossa adaptação. Galera, vai ter nossa adaptação. Galera, vai ter nossa adaptação. Deixa o like, inscreve no canal, toda finalização. Galera, bora lá na rede. Galera, você sabe que vai ter nossa adesão, deixa o like, inscreve no canal, toda finalização. Galera, deixa o like, inscreve no canal, toda finalização. Tchau.